Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo aí do nada, espontâneo, né? Pra gente falar um pouquinho aqui de Jesus Christ. Só um segundinho aí. Pra gente poder falar um pouquinho de Jesus Christ. Deixa eu ver esse fone aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto delicado, mas necessário, muito necessário. E um problema que está acontecendo comigo, né? Acredito que acontece também com bastante pessoas. É um problema sério que, se não for tratado, vai se enraizando, se enraizando até chegar a um estado assim que você fala: meu Deus, e agora? Imagine o seguinte: uma árvore lá no Nordeste, né, uma região seca, uma região que a chuva é pouca, né? Essa árvore ela está adaptada ao ecossistema do lugar, da região do Nordeste, né? Do clima quente. Então ela se adaptou com o passar dos anos e agora suas raízes estão cada vez indo mais longe em busca de água para manter a árvore de pé. E há um problema muito sério na nossa vida, que é a questão da rede social, do vício em dopamina, do vício em vídeos rápidos. Uma coisa que eu já havia orado, Deus já me libertou, me tirou do vício do Instagram. Estou sem Instagram já tem mais de ano, sem Facebook também, né? E eu saí daquele vício de reels, de vídeos, sabe? Porém, de uns dias pra cá, eu tenho sentido isso voltando pra mim, né? Às vezes, quando eu caio em si, quando eu percebo, já perdi tempo demais. E usando essa analogia da árvore, essa árvore ela precisa de água para poder se manter ali firme, e ela começa a esticar suas raízes além do comum, porque ela precisa de água. Ou seja, ela começa a ir por ali, outra raiz vai por ali, ela enfrenta desafios enormes para poder alcançar água. E ela faz tudo isso para que a água que ela obter por meio da raiz chegue dentro da ceifa dela e ela consiga se manter, se firmar de pé. E quando falamos de rede social, do celular, tem um grande problema. O que aconteceu comigo? Por que eu estou usando essa analogia dessa árvore com raízes que vai buscar água distante? Porque eu desinstalei o Instagram, desinstalei o Facebook, né? Desinstalei mecanismos, redes sociais que poderiam trazer essa dopamina de volta para mim. O intuito era se abster de forma completa. Porém, eu fui como essa árvore. Busquei águas, né? No sentido, busquei dopaminas com o passar dos dias. Ou seja, por mais que eu não tinha o Instagram, por mais que eu não tinha o Facebook para ver reels, essas coisas, eu busquei dopaminas em outros lugares, outros aplicativos. E aí eu baixei o CapCut, né? Baixei o Pinterest. De forma sutil, as minhas raízes, né? Vou usar a analogia de que eu sou uma árvore. As minhas raízes, opa, tá faltando dopamina, eu preciso fazer algo, mas eu já não tenho Instagram e Facebook, então vou em busca de outra coisa que satisfaça, ou então que transpareça essa dopamina que o Instagram me entregava. Só que agora eu já não tenho mais, então eu preciso utilizar outros mecanismos. Então eu percebi agora
que eu sou essa árvore, né? Que raízes dentro de mim, né? Coisas internas que não foram cortadas de uma vez, estão indo buscar dopaminas em lugares. Quando penso que não, já estou no YouTube, nos stories, né? Que fala ali de novo, me alimentando dessa dopamina. Quando penso que não, estou no Pinterest olhando alguma foto de alguma coisa, coisas relacionadas aleatoriamente, porque aquilo de uma certa forma tá trazendo a dopamina de volta. Vocês entendem o quão grave é isso? A gente não cortar o mal pela raiz de uma vez por todas. Eu não cortei a raiz por completo. Eu cortei uma grande raiz, porém as outras que eram raízes pequenas, elas foram crescendo, crescendo e cresceram de uma forma que elas estão indo lá do outro lado da mata buscar água. Ou seja, o YouTube, que era uma fonte de estudo, acabou se tornando para mim uma fonte de dopamina rápida. O CapCut, em momentos oportunos ou importunos, acabou se transformando também em um mecanismo de dopamina, né? E sempre com aquela ideia de é um vídeo cristão, só que são vídeos cristãos de desculpem, vídeos cristãos de conteúdo rápidos, porque a ideia é ativar aquele gatilho na mente, para que a gente seja preenchido de uma dopamina. A gente começa a imaginar da seguinte forma: é cristão, não tem nada a ver. O gatilho que aquele pequeno vídeo cristão está ativando não é o gatilho espiritual, mas sim o gatilho de dopamina. Dopamina. Fotos no Pinterest de coisas aleatórias está ativando o gatilho de dopamina. Os stories do YouTube está ativando o gatilho de dopamina na mente. Então, o que mudou? Aliás, não mudou nada. As raízes dentro de mim que não foram cortadas, raízes de vícios de dopamina que não foram cortadas de forma completa e óbvia, elas cresceram e arrumaram mecanismos de forma sutil para preencher novamente os meus atalhos, os meus gaps de dopamina que estavam em falta. Então, sem eu perceber, eu já estava olhando vídeos rápidos. Sem eu perceber, eu já estava aqui, perdendo tempo de novo. De novo. Então, quando eu não corto o mal pela raiz de uma vez por todas, há um sério risco de, ao invés de eu cortar a raiz, eu podar a raiz. Imagina o seguinte: essa raiz ela tem 3 metros, e eu vou lá e eu corto 1,5, porque os 3 metros era o ideal para aquela raiz absorver aquela água. Mas eu cortando 1,5, não tem mais chance daquela raiz absorver a água que ela alcançava quando tinha 3 metros. Será? Será que daqui 2 anos, ou meses, ou dias, aquela raiz não vai crescer de novo e vai no mesmo lugar? Ou pior, ela pode ir em outro lugar. Então, não é sobre raiz e nem árvore. É sobre atalhos que a nossa carne busca diariamente para preencher uma dopamina vazia. Preencher um desejo incontagiante, né? Um desejo de buscar algo que satisfaça de forma rápida e clara. É o que tem feito. E isso tem um sério problema, porque além dela nos afastar dos nossos afazeres, ela acaba nos deixando de forma desanimada com as coisas. Ou seja, você vai ficando sem desejo e sem vontade de fazer certas coisas, porque você prefere alimentar a sua dopamina. E aí você começa a se deitar na sua cama, passar mais tempo deitado, querer assistir vídeos, daqui a pouco, pum, você perdeu muito tempo.
E não só isso, você vai se afastando de Jesus. Se afastando, se afastando, se afastando de Jesus, daqui a pouco você percebe que a sua alma está longe de Jesus. E aí? Você não tinha deletado aquilo que de fato preenchia a dopamina que havia dentro de você? Como que você deletou a fonte principal de dopamina, mas você de certa forma voltou? Não com o mesmo mecanismo, mas seu corpo, sua mente, sua vida arrumou estratégias de preencher essa dopamina. Isso não veio do nada, isso não começou do nada. Isso foi uma raiz que havia dentro de mim, que há dentro de mim, que não foi cortada por completa. João Batista, quando está pregando, ele fala: e o machado já está posto à raiz das árvores. Quem corta uma árvore com o machado na raiz, se a raiz está internamente? Quem corta uma árvore onde a raiz está internamente e fala assim: o machado já está posto à raiz das árvores? É porque o mal, para que ele se acabe de uma vez por todas, tem que ser cortado na raiz. Se eu cortar a metade do tronco, há grande probabilidade desse tronco voltar a ser uma árvore. Se eu cortar metade de uma raiz, há grande probabilidade dessa raiz voltar a crescer ou então ela ramificar. Então o objetivo é cortar o mal pela raiz. E aí, como que eu faço? Como que eu faço? É até difícil voltar e falar: pai, eu sei que o senhor falou, eu sei que o senhor me aconselhou, mas o senhor tinha razão, eu errei, né? Será que tem chance de eu recomeçar do zero? Isso é o mais difícil. O mais fácil é Jesus nos perdoar e nos dar outra oportunidade. O mais difícil é a gente chegar lá, aos pés de Jesus. Porque Jesus ele é a fonte de vida. Não uma dopamina barata, uma dopamina de segundos, mas uma fonte de água que jorra de dentro de nós para a vida eterna. Lembra da mulher samaritana no poço? Jesus fala: se beber dessa água, mulher, tornará a ter sede. Agora, se tu beber, mulher, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro de vós se fará uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. A palavra de Deus, ela não é uma dopamina de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto. Ela é uma fonte de água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mude o seu conceito. Ore, busque, peça a direção do Espírito Santo para que deixamos esse vício de lado. E ao invés de passar horas e horas aqui, comece a cortar. Desligue o celular, saia das redes sociais, busque outros mecanismos de estudo. Não só utilize mecanismo de estudo por meio da internet, porque, cuidado, quando a árvore precisa de água, as suas raízes podem ir longe. As suas raízes podem ir longe, porque ela precisa alimentar a ceifa que há dentro dela. Então, cuidado com os atalhos que buscamos para alimentar nossa dopamina e mentindo para nós mesmos, falando que eu já cortei a fonte, eu já cortei o mal pela raiz, mas na verdade as nossas raízes ainda estão longas e extensas, buscando mecanismos, buscando estratégias, meios de preencher a dopamina que há dentro de nós, sendo que só verdadeiramente Cristo pode preencher o vazio que há dentro de nós. Amém? Esse vídeo foi rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Orem, busquem, leiam a palavra, meditem. E sempre parem e pensem. E perguntem: Espírito Santo, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Eu estou aonde o Senhor quer? O que eu estou fazendo está de acordo com o que o Senhor quer? Me direciona e espere o Espírito Santo lhe responder.
Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tem umas ideias de vídeo aí. Quem sabe a gente vai estar trazendo aí para vocês, tá bom? Aos pouquinhos as pessoas vão vindo e que eu possa, de maneira humilde, consciente, biblicamente, contribuir para o crescimento espiritual de cada um de vocês, amém? Esses vídeos assim vêm aleatório, eu estou aqui fazendo alguma coisa e vem essa vontade de gravar esse vídeo, e aí eu gravo. São coisas que eu não escrevi, não parei para pensar, só veio na hora do vídeo, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.